Escola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Psicologando. Começou. Hoje a gente recebe, pessoal, para falar um pouco sobre análise, né, corporal, a Rafa Cunha. Ela que é natural de Redenção, no Ceará. Ela tem 38 anos de idade, é graduada em Gestão de Recursos Humanos, né, o RH. Tem formação em análise corporal. Ela começou a trabalhar muito cedo como manicure e, na sequência, como cabeleireira, seguindo na profissão durante anos. E, embora amasse sua profissão, ela percebeu que aquela atividade ela não era suficiente e para a sua realização ali profissional, né? E foi quando, através de suas dores, ela conheceu a análise corporal, que trouxe para a sua vida resultados ali imensuráveis. Hoje, ela, como analista corporal, ela ajuda pessoas a conhecerem a ciência do corpo e entender como suas características corporais formam a sua identidade. Então é um prazer estar com a Rafa hoje aqui. Prazer, Rafa. Pelo convite. E eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa tua trajetória, né, para a gente entender melhor qual foi essas dores, né, como a análise do corpo ela entrou na tua vida e para aí sim a gente dar sequência ao nosso tema de hoje. A análise corporal ela tem essa capacidade de ir direto na dor, pois, né, ela tem uma dor, todos nós temos dores e recursos. Eu não sabia utilizar o recurso da maneira certa e por isso eu estava nesse lugar, né? Conheci a análise corporal através de uma chamada,
dessas chamadas de Instagram. Tava vendo ali o Instagram, aparece aquele anúncio, né? E aí eu me identifiquei com a fala que dizia assim, entenda como o formato do seu corpo explica qualquer problema que você estiver enfrentando. Aí eu fiquei curiosa, acessei, né, o link, aí comprei a formação depois de assistir um workshop gratuito. E daí, na formação, eu passei pela minha análise corporal. Nesse momento da análise, você tem direito a levar 3 problemas circunstanciais, que são problemas que estão acontecendo agora, certo? Nada com algo que já aconteceu lá atrás, que venha muito da infância, não. Tem que ser algo que está doendo aqui agora, em mim. E aí eu tinha, né, essa dor, uma dor que eu nem sabia exatamente porquê, e nesse caso essa dor era muito na cervical. Tinha a ver com o corpo mesmo, né? Dor física. E aí eu sempre chamava isso de tensão. Eu tenho uma tensão muscular muito forte. Aí eu ia em médicos, ia em ortopedista, passava medicação, relaxava, mas mesmo assim não passava. E né, como eu tinha o direito de levar essas 3 questões, eu levei uma dessas, né? Foi isso. E aí a moça que me atendeu, o incrível que eu achei foi assim, nossa, ela me conhece mais do que eu. Como ela me conhece? Depois é que eu tive o acesso ao conteúdo para me entender que hoje eu consigo dar essa resposta para outra pessoa, né? E no momento que eu fiz a minha análise, ela me explicou assim com tanta clareza o motivo dessa dor, que eu fiquei, nossa, aí dali começou a minha paixão por esse conhecimento, né? Por aplicar na outra pessoa. Mas, Eduardo, me diz, você quer saber exatamente a dor ou qual foi a transformação que gerou? Agora, na verdade, ficou na minha mente, né, Rafa, essa questão de quanto tempo, assim, faz isso, essa transformação? Ah, tá. Faz 2 anos que eu tive acesso. Pronto, e essa dor, essa transição, né, como é que foi? Assim, necessariamente, né? Porque, assim, engloba muitas outras coisas, né? Foram técnicas que foram sendo utilizadas? Sim. A análise corporal, ela dura, em média, 1h30. Sim. Então, dentro de 1h30, você recebe um novo óculos seu, né? Da sua vida. Rafa, você funciona assim, é um mapa, é um padrão de funcionamento. Você não estava funcionando da maneira que você foi programada para funcionar. Daí, quando você sai da análise, você já não sai fazendo tudo de imediato, não. Você vai com um tempo, aprendendo, e vai testando. É uma questão de repertório. Eu não sabia utilizar. E aí, no processo, eu fui, né, conseguindo, realmente, como ela me falou, essa questão aqui me causa uma sensação de dor. Eu consigo sair dessa dor mais rápido. Então, o processo, hoje faz 2 anos que eu tenho acesso, né, a esse conhecimento e aplico na minha vida, mas logo foi rápido, assim, porque eu entendi sobre dependência emocional. E eu não tinha muito acesso a isso, né? Eu só entendi, assim, ser boa ou ser ruim. Aí, quando dentro da análise corporal, ela me falou sobre isso, a mudança começou, entendeu? Aí, dali, eu tirei essa questão da dor, que era principal, que era essa dor na cervical, eu consegui aliviar, entendendo que também eu precisaria dizer nãos, que eu não dava. Coisa simples, gente. A análise corporal é simples e você consegue, com pequenas ações, resolver muitas coisas que você vem arrastando há muito tempo. Pronto, eu tava conversando com a Rafa, né, pessoal, aqui antes do podcast, e ela vinha me dizendo que nutricionistas usam dessa técnica, psicólogos usam dessa técnica, e aí eu queria saber, no teu caso, foi em busca de algum desses 2 aspectos, não? Não, por incrível que pareça, esse idealizador, né, do método que faz a pontuação, ele diz que é para dona de casa também. Entendi. Então, assim, vai do profissional formado ao leigo. Eu fui no conhecimento pela minha dor, né, que eu queria entender por que desse problema. Quando eu acessei, que eu entendi, nossa, então agora, para me aplicar essa ferramenta de análise, eu só preciso do meu olho. Então, eu fiquei muito boa nisso, fiz as aulas, revi as aulas, fiz, assim, o tanto que era necessário para que, quando eu olhasse, assim, para uma pessoa, eu já identificasse qual o pico predominante dela. Então, dentro da análise, né, como você vai me perguntar, e eu vou esclarecer o que é o processo, hoje eu consigo olhar para uma pessoa e dizer, eu sei como foi a história dela na infância. Porque vem lá da infância, né? A formação dos traços de caráter está na primeira infância.
Então, como tu me perguntou, né? Eu tenho uma analista, que ela é do meu grupo, que ela é fisioterapeuta. Então, ela aplicava dentro do consultório. Entendi. Assim, ela dava algumas ações, porque a pessoa chegava lá com muita dor no corpo e ela entendia que, nossa, se ela entendesse de análise, se ela soubesse como é o método dela, o modo dela de funcionar, ela traria isso para a vida dela e diminuiria até... É tipo assim, eu vou tirar daqui e levar para ali. Aí ela levava, fazia análise e o cliente, meio que ela perdia, né? Um pouco daquele cliente ali, porque ele não entendia. Já no meu caso, eu atendo no salão e eu via... a relação que tinha com as clientes e também isso me ajudou muito, né? Entender o outro. Pronto. Então, para análise, pelo que você vem dizendo aqui pra gente, né? Para análise corporal, eu consigo ali entender como é que o corpo pode dizer alguma coisa para nós, né? A partir da análise corporal e que também é um reflexo da nossa mente. É isso? Sim, a análise corporal, ela é assim... O formato do teu corpo explica como é o teu padrão de funcionamento na mente. O teu sistema nervoso registrou. Sim. E aí ele moldou, para te defender, ele moldou o teu corpo. Porque ele é muito inteligente, então ele já preparou o corpo. Naquele momento em que a criança ia vivendo cada fase da mielinização, o corpo foi se projetando, se programando para suportar aquilo que a criança percebia. Que a criança percebia uma dor e automaticamente o sistema registrava um recurso. Então, por isso que a gente trabalha muito essa questão, dor e recurso. Eu te digo quais as dores e quais os recursos. Então, se tu tem mais predominância de um traço, a tua dor maior vai ser aquela. Entendi. Que eu vou já explicar. Pronto. Então, pro teórico que fundou, né, para as pessoas que vêm pesquisando sobre análise corporal, né, o que seria, então, a análise corporal? A análise corporal, ela é um método que foi criado, né? Na verdade, a análise tem uma ferramenta exclusiva do Corpo Explica, que foi a escola que eu fiz a formação, né? Que eu conheci através da psicóloga Vanessa Cisnic e do especialista em comunicação Elton Euler. Então, quando eu conheci esses dois, eu entendi que através dessa análise corporal, eu conseguia me entender e entender o outro. Mas que antes de entender o outro, o ideal é que a gente se entenda, né, Sim. Eduardo? Então, a análise, ela vem... o fundamento deles, ela vem desde Freud, Reich, depois passou para Lowen e até chegar no Corpo Explica. Porque o Freud, ele identificou que nós não éramos só um corpo, que tinha uma mente no corpo, né? Porque antes disso, antes de Freud, o corpo era como se fosse separado, né? Eles não juntavam a emoção com a dor. E aí ele trouxe essa primeira fase, né? De entender que o corpo e a mente andavam juntos. Reich vai organizar a questão dos traços, porque as pessoas que Freud não conseguia tirar aquela resistência, ele mandava para Reich. Então, Reich ia olhar mais com precisão, porque Freud, ele atendia sem olhar, né? O paciente, ele ali deitadinho e ele só... Já Reich, não, ele começou a observar a pessoa. Então, ele foi identificando padrões. Olha, nossa, essa pessoa mais fofinha, ela sempre se queixa das mesmas coisas. Essa mais quadradinha sempre tem uma queixa. Então, ele foi analisando isso e foi fazendo essa anotação dos traços. Quando passa mais um tempo, chega a Alexandre Lowen, que ele vai sistematizar. Quando o Elton conhece essa questão dos traços de caráter através da psicóloga Vanessa, ele queria saber como fazia para medir. Porque se eu olhasse para o Eduardo, eu queria saber não só que ele tem 2 picos, eu quero saber quanto por cento. Aí ele criou essa ferramenta. Então, a análise corporal tem essa capacidade de dizer quanto por cento você tem de cada traço de caráter para que você tenha em mãos um mapa e o analista corporal vai lhe dizer como reagir àquele mapa. Quando você fala de mapa, esse mapa só quem é capacitado de fazer Sim. é o analista? Os analistas formados pelo Corpo Explica têm acesso à ferramenta. Entendi. Aí essa ferramenta gera o gráfico, né, que a gente chama de mapa de caracteres, e nós fazemos a leitura do gráfico para o cliente. Então, é um método científico.
Mas qual seria então a base assim da análise corporal? Seriam esses teóricos da psicologia? Sim, ele traz como base esses psicanalistas, né? Sim. Esses que seria Freud, Reich e Lowen. Pronto, Daí vamos- ele com a Vanessa faz essa questão de fazer a medição. Mas a questão dos traços de caráter já vem de trás, né? Já é um conhecimento que já estava lá guardado. Ele só trouxe para trazer mais clareza, para que a dona de casa entenda. A gente falando aqui de análise corporal, né? Eu fui associando, talvez Freud explica, né? Eu fui Exatamente, eu ele fui- associou também. Eu fui associando a uma música da Tulipa Ruiz, né? Não sei se o público conhece, que fala sobre tudo que eu gosto, né? Que eu quero, tá aí em você, é puramente físico. Pra análise corporal, então, tudo é puramente físico também, assim, do nosso corpo. Se Sim. eu tô um pouquinho acima do peso, ou se Mas a eu pessoa ando não... encurvado. Sim, totalmente. O corpo vai revelar como é o padrão de funcionamento, porque cada Entendi. fase aconteceu uma dor e o corpo foi se moldando. Entendi. Seguindo aqui, a gente tem Puramente físico. alguns pontos pra gente ir falando, né? Pra gente ir entendendo melhor sobre a análise corporal. E aí um dos pontos, que até que a nossa diretora colocou aqui pra gente seguir, né? Foi qual é a relação entre a psicologia corporal e a análise corporal. Será que teria alguma relação, né? O pessoal conhece muito pelo reiki, né? Ou a psicologia reikiana, né? Ou terapia ali diferenciada. né? A questão da relação é que ele, né? Ele quem criou os traços, deu a nomenclatura. Sim. Que se a pessoa hoje escuta um dos dois traços, né, ele soa com um nome bem estranho, e aí a gente tem que sempre explicar que não vem de patologia, né, nenhuma doença clínica, que é o psicopata e o masoquista. Então, Reich, ele criou os nomes, né, devido ao formato do corpo, e a análise corporal veio com essa questão de medir, para poder dar exatamente, porque nessa época, né, porque já tem um século, né, da época que ele fez a descoberta, e está lá nos documentos, os nomes, com os formatos, e a dele, ele trabalhava muito a questão de toque, entendeu? Essa que tu perguntou aí, ela trabalha com massagens, a liberação da energia, então ele foi um cara que ele trabalhou muito a questão, ele era sexólogo, né, então ele trabalhava a energia sexual reprimida. Então, ele foi um pouco até banido, né? Não era muito bem visto. O Reich, no caso, essa psicologia reichiana, porque ele trabalhava a questão de massagens no corpo, toque. Ele queria que tocasse, ele falava muito das couraças e tinha que ir tocando para ir liberar. A análise corporal não tem toque. Em 20 minutos... Eu analiso 6 partes do teu corpo e gero o gráfico e o segundo passo vai fazer a devolutiva. Então, tem uma relação com ela. A relação é que ele trouxe os nomes, a questão de explicar cada traço, né? Como eu vou falar aqui, mas não são diferentes as abordagens, entendeu? Então, eu atendo online, por exemplo, A pessoa marca a sessão... Ali online eu faço 20 minutos a pontuação dela e entrego a devolutiva dela. Ela vai me dizer quais os problemas que ela está passando e eu vou explicar por que ela está passando por aquilo. E quais são os dados assim que você precisa da pessoa? Seria então medições assim do... A medição é olho. É olho. É olho. Ah, não tem essa questão de medida Não. mesmo, né? Eu só preciso do e-mail para entrar na plataforma, né? Cadastrar a pessoa, data de nascimento e... Pronto, telefone, para me depois enviar o PDF para ela do relatório. Entendi. Geralmente, né, as pessoas... Porque elas se fala em gráfico, né, você pensa que vai medir, né? eu pensei que seriam dados, assim, quando você me mostrou tabelas com um infográfico, né, de uma cabeça. Desde daqui a pouco vamos ver, eu tô dando spoiler, né? Um infográficozinho de uma cabeça, de um tronco, da perna, da mão. Aí pronto, ela vai medir. Aí eu vi que ela deve medir, né? Alguma coisa, medir o tamanho da nossa mão, a nossa postura, né? Eu fiquei pensando logo, eu fiz agora há pouco tempo não sei como é que chama, uma análisezinha que a gente faz antes de entrar na academia, né?
tem um nomezinho. Sim, tem um nomezinho, né? É, tem um nomezinho. E daí eu pensei logo que seria algo relacionado a isso. Tipo, que a gente ficasse atrás de uma grade com quadrinhos e você entendesse a nossa postura, o tamanho da nossa mão, não sei. É porque muito se fala do também no pé. corpo fala, né? O corpo fala é essa questão de gestos, mas não Sim. é. A análise corporal, você só precisa ficar em pé e virar alguns momentos que eu for pedindo para me ver os ângulos. Sim. Mas muitas pessoas, bom você tocar nisso, muitas pessoas têm esse medo. Não, vou fazer análise não, então hoje eu venho desmistificar isso, que não tem bicho de sete cabeças, mas a pessoa chega preocupada. Nossa, ela vai ficar me medindo. Mas a medição é no olho e a pontuação é gerada nesse gráfico que eu te mostrei. Que você vai já exibir. Pronto. É, eu tinha começado, né, e me veio esse outro insight, né, mas, ó, geralmente, as pessoas, elas se submetem a uma análise corporal e buscando resolver algum tipo de problema, né? Aí eu queria saber da Rafa quais são esses problemas e o que pode ser analisado através dessa pesquisa que a gente fala analista mesmo, né? O analista corporal, ele vai captar da pessoa. Eu costumo dizer que é qualquer tipo de problema que a pessoa esteja disposta a falar. Tá. Porque muitas vezes a gente vai para uma sessão e a pessoa não se abre totalmente. Então, vai depender do quanto ela está disponível para abrir o que ela está passando. Então, muitas vezes, se a pessoa tiver com muita dor mesmo, pode ser relacionamento, pode ser carreira, pode ser filhos, pode ser qualquer problema. Se ela conseguir se abrir, eu identifico qual traço dela está na dor, entendeu? Porque como nós trabalhamos nessa questão de dor e recurso, sempre que o problema está afetando a pessoa, é uma maneira dela de funcionar que está errada, o ambiente está errado. Então, se ela conseguir trazer com clareza, pode ser o problema mais simples ou o problema maior. Aí eu consigo identificar e dizer, olha, entende que por você ter pouco desse traço, porque também tem essa questão, se você tem muito do traço, você tem que saber usar ele no recurso, e se você tem pouco, você também tem que identificar que, nossa, não adianta ficar tentando água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, se eu não tenho daquela capacidade. Tô entendendo. Então, será que a gente já podia ver como é que a gente analisa isso? Agora eu fiquei curioso para saber, pessoal, que tem uns infográficos, assim, que mostra a nossa cabeça, o nosso tronco. Esse daí é o meu mapa, né, de caracteres. Tá. Então, ó, você pode observar que tem um lilás, que ele é maior, o segundo é o amarelinho, né? Cada barra dessa significa um traço de caráter. O primeiro é o esquizoide, o segundo é o oral, o terceiro é o psicopata, masoquista, o quarto e o quinto é o rígido. Aí também tem nesse outro formato, né? Para que a pessoa veja, né, de forma gráfica, ter uma noção de quanto ela tem mais, quanto ela tem menos. No meu exemplo, eu tenho menos do masoquista. Eu vou explicar cada um, né? Tu vai me perguntar aí cada um, né, detalhadamente. Pode ficar à vontade. Já pode ficar à vontade? Pode, porque eu já conheço alguns nomes, assim, do senso comum, né? Quando a gente pensa em masoquista, tem relacionado uma dor, né? O masoquista, ele tem a ver com suportar coisas difíceis. Essa dor. Um colega meu tava falando esses dias, Rafa, sobre... Será que todo mundo que tá na academia é masoquista? Né? Nem todos, mas o masoquista... Ele estaria com nível alto, se a pessoa que gosta muito de malhar? Tem masoquistas na academia, mas eu vejo muitos rígidos na academia. Os Olha rígidos. aí, pra você ver, né? Então não tem nada a ver com senso comum, talvez. Mas quando junta o rígido e o masoquista, aí esse cara malha muito. Né? Porque ele tem a ver com suportar, né? Sim. Mas o traço do masoquista, ele nem quer muita exposição. Já o rígido, ele já quer mais. Então, assim, para ficar bem claro, eu vou começar a explicar do início, tá, gente? Então, os traços de caráter, eles são formados no processo da mielinização do sistema nervoso. Tu vai me fazer a pergunta da mielinização e eu vou antecipar ela. Tá? Fica à vontade, por favor. Então, nesse processo da mielinização do sistema nervoso, a criança, ela passa por 5 etapas, todos nós. Por isso que a gente costuma dizer, não existe uma pessoa que tenha 100% de um traço. Todos nós passamos pelas 5 etapas. Então, ela começa da gestação e vai até os 5 anos, na descoberta da sexualidade. Quando a criança já começa a sentir aqueles primeiros choquinhos.
Daí, a criança dentro do útero, né? Eu sempre ouvia falar que a criança dentro do útero, ela entende, ela sente. E, de fato, ela sente. Nesse momento da mielinização, está acontecendo a primeira etapa, que é quando se forma o traço de caráter esquizoide. Esse traço, por ele estar ainda dentro do útero da mãe, ele vai identificar uma dor, que é a dor da rejeição. Porque a criança, quando a mãe sente algum abalo, né? E aí muitas mães é preciso explicar que não é porque ela rejeitou o seu filho, ela sentiu alguma coisa no período da gestação que a criança percebeu. Então, os traços, eles são por percepções da criança. Não tem como você controlar. Eu quero meu filho mais esquizoide, mais oral. Não tem. É a percepção da criança naquela fase. Então, a criança, né, no útero, ela percebe que o útero ficou mais duro, porque a mãe se preocupou naquele determinado momento. São transformações neurais. Neurais. Uhum. Sim, porque esse processo da mielinização, ele acontece assim. Nosso sistema nervoso, ele é como se fosse fios desencapados. Então, a capa de mielina, por isso chamado mielinização, ela vai formando essa bainha e vai daqui da parte do cérebro até esse finalzinho da nossa medula, né? Então, na formação a gente recebe essa imagem da parte do cérebro até o finalzinho da nossa espinha, que a gente chama de espinha, né? Uhum. Então, nesse processo, quando a criança está no útero, ele está nesse primeiro momento da fase da mielinização. Então, ele está tendo as primeiras sensações. Então, qual é a sensação dessa criança? Aqui o útero ficou desconfortável. Então, quanto mais desconfortável aquele útero for, mais aquela pessoa vai ter do traço de caráter esquizoide. Então, eu vou falar de forma separada, como se a pessoa tivesse muito de cada um, entendeu? E depois a gente mistura tudo. Tá. Então, a criança percebeu muito, se sentiu rejeitada. Naquela hora, o cérebro dela, para defender ele fez o quê? Ele mandou um recurso que é a criatividade. Então, pessoas com esse traço de caráter na predominância são pessoas mais fininhas, pontiagudas, com ossos pontiagudos. Vai lembrando aí alguém que tu conhece, que é enroladinho, curvado, a cabeça maior do que o corpo. Você vê que não tem uma proporção. É uma pessoa com a cabeça maior, o corpo mais escondido. Ele meio que não quer aparecer. Então, nesse momento, essa pessoa pegou muito dessa carga, né? Chamada de esquizoidia. Passando para a segunda fase, né, da mielinização, a criança já nasceu, ela está com 1 mês, vai de 1 mês a 1 ano, que é a fase de amamentação. Só antes de passar para outra fase, Rafa, o esquizoide, qual seria então o principal desafio? Era isso da timidez? Seria isso? Na verdade, ele não é tão tímido, ele sente a rejeição. Na Entendi. dor, quem tem muito desse traço vai se sentir rejeitado. É tipo assim, a pessoa chega no ambiente, ela acha que está todo mundo olhando para ela quer meio que ficar exclusa, ela não gosta de coisas que chamem muita atenção, ela quer ficar mais em off. Mas ele é super inteligente. Quando a pessoa vai contar uma coisa para ele entende rápido. É lógico, muito racional, porque naquela fase a parte que estava sendo mielinizada não era a parte do cérebro. Então, são pessoas com o pensar muito ativo. Então, o recurso é o pensar e a dor é a rejeição. São pessoas que se sentem rejeitadas. Na dor, elas vão se excluir, vão ficar mais na caverna. São 2 traços que gostam de caverna. O esquizoide e o masoquista. Só que ele usa a caverna de 2 maneiras. Uma é se sentindo mal, né? Eu estou rejeitado, vou me esconder. E a outra é para pensar, para criar. Então, é aquele cara lá, nerd, que entra no quarto dele e quando ele sai é com 1000 ideias, fora da caixinha. Então, são aquelas pessoas que pensam fora da caixa? Eu sei. Pensa fora da caixa, ela. É tipo assim, ela cria para que outra pessoa execute. Para quem gosta de signo, seria o aquariano. Eu não entendo muito de signo. De signo não entendo muito. Já que você entende, né? Mas assim, é aquela pessoa, gente, que pensa fora da caixa. Entendi. Sabe? Que ela cria um mundo imaginário paralelo. Eu sei. Então, recluso, ele vai ficar para evitar o mundo real. Porque na época que ele estava no útero não era desconfortável. Ele sentiu... E tipo assim, na rejeição não significa que a mãe não queria ter o bebê, tá? Ela passou por momentos difíceis, uma perda ou
mudança de casa, mudança de hábito, que ela teve que suprir a necessidade dela, porque o corpo ele tem essa questão de defesa, né? Então, entre ela e o bebê, o corpo dela vai defender o dela. E aí, faltava o fluxo pro bebê. E então, o bebê entendia que ali ele não podia incomodar tanto. Isso era a percepção da criança. Passando para o segundo traço, que é na fase da amamentação, a grande dor desse traço é a dor do abandono. Então, essas pessoas que têm muito dessa predominância, né, da oralidade, são pessoas com o recurso da comunicação, assim como nós. Você e eu, Eduardo, nós temos, viu? Tipo, eu não fiz análise pontuada do Eduardo, mas ele tem bastante do traço de oralidade. Então, no período da amamentação, a criança ficava ali chorando, precisando ser suprida de alguma necessidade que ela tinha. Só que o cuidador, que não necessariamente seja a mãe, mas aquela pessoa que estava responsável por aquela criança, não fazia o que ela queria. Não atendia a necessidade dela, então ela ficava confusa e ela lá, né, na cabecinha dela, ela entendia que estava sendo abandonada. Aí a grande dor da oralidade é o abandono, mas o recurso é comunicar. Então, como é que ela comunicava? Ela chorava. Hoje, o recurso da oralidade é a válvula, né, que ela encontra é chorar e comer, porque o sistema da mielinização, ela chegou na boca, nessa parte da cervical. Né? Então, as explosões sensoriais do esquizoide não era no cérebro. Aí agora que ele nasceu, o bebê tá na boca. Então, se ele tá aqui na fase da amamentação, ele não é obrigado que ele esteja com um mama-peito. Mas o cuidador ia dar uma mamadeira, uma chupeta, alguma coisa vinha pra boca. Então, é quando a criança tá naquela fase, ó, que tudo ela quer botar, pega qualquer coisinha do chão e é botando na boca, passa a mão na boca. Tudo que ela pega, ela passa na boca, porque ela está tendo sensações ali agora. Então, quem tem muito desse traço, nessa fase, pegou muito disso, aí quando a pessoa hoje, né, grande, ela tá confusa, ou ela vai usar essas duas válvulas, ou ela chora, ou ela come. Por isso que fica com excesso do peso. Aí também, depois eu vou falar sobre isso aqui, né? Porque a pessoa entendeu que toda necessidade que ela tinha era resolvida na boca. Aí tem duas variações, tá? Tem uma variação que é a do oral do excesso e o oral da falta. A oral do excesso é aquela pessoa que a gente chama que mamou demais. E a da falta é a que mamou de menos. Assim, para ficar bem popular, né? Para vocês entenderem. Mas o oral do excesso é aquela criança que quando criança, ela chorava e a pessoa já botava algo na boca dela. Ela não tentava identificar se era calor, se era sono, se era uma etiqueta doendo. Não, tá chorando, toma, peito. Tá chorando, bota mamadeira, entendeu? E aí a pessoa ficou com excesso sem suprir o que ela queria. E aí na vida adulta, essa pessoa, quando ela está na dor, ela quer tudo em excesso. Ela quer tudo demais. Quando ela vai escolher uma coisa, ela quer 3, 4, ela nunca tá satisfeita, porque ela sabe que aquilo está incomodando e ela quer resolver de alguma maneira, ela pega tudo. Já a oral da falta, porque faltou, né, ela estava ali naquele incômodo, preciso que alguém olhe para mim, preciso que alguém cuide de mim, e a pessoa chegava, e aliás, nem chegava. Então ela identificou aquela dor, né, do abandono e uma falta, não chegou. E aí, São desafios diferentes para cada um? Os orais, ele na análise corporal, você pontua ele pelo aspecto redondo. Tá. Foi redondinho, tipo, eu sou oral da falta. Mas se você observar, se eu sorrir, ó, eu tenho umas bochechinhas mais redondinhas. Na pontuação, eu vou ter essa parte do braço mais molinho. Aqui no meio da perna também mais molinho. Então, isso tudo, essa malemolência, pontua a oralidade. Então, quando eu vou pontuar, se a pessoa for mais fortinha, eu já identifiquei, ela é um oral do excesso. Se ela for um redondinho mais escorrido, ela é oral da falta. Aí tem essa pegadinha que dá uma confusãozinha para o analista, mas é fácil de tirar, que é o esquizoide com o oral. Só que o esquizoide é aquela pessoa, gente, magra pontuda. Sabe aquele magro que você olha e assusta? Porque ele é muito pontudo. Já o oral da falta não, ele é um magrinho, aquela bolinha que murchou. Então, dentro do oral tem essa variação, né? O excesso e a falta. Mas todos dois, eles choram do mesmo jeito.
eles vão usar como válvula comida também. Só que o da falta, ele supre com a falta. Olha que louco, né? Por exemplo, eu chego para tomar um suco, eu pergunto ao garçom qual o suco tem. Aí ele diz que tem goiaba e acerola. Aí eu disse, mas é porque eu queria de morango. Então eu supro com a falta, entendeu? Entendi. Aí é tipo assim, isso tá faltando, então pronto. Eu não vou sentir aquela dor do abandono. Que eu já... Mas isso é só um exemplo, né? Nessa questão do suco. Mas isso vai pra vida, relacionamentos. A pessoa tem uma coisa ali que nem tá fazendo bem, mas... Porra, ela não tá na falta, ela tá sentindo a outra falta, ela vai, e nisso também é do excesso. Por esse processo tá acontecendo nessa fase em que o bebê ele é muito dependente, pessoas com um traço de caráter oral, eles têm uma tendência à dependência emocional maior. Então aí é que tá a grande sacada dentro da análise, né? Identificar quem tem tendência, quem não tem, quais os traços têm tendência. Passando para o terceiro, aliás, né, para o terceiro traço, que seria o traço do psicopata, ele começa quando a mielinização já avançou mais um pouco, a criança agora já tem a sensação na boca, passou para essa parte do peito, tórax. Então chegou nessa parte que aquelas pessoas mais articuladas, é quando a criança começa a dar os primeiros passos, ela não já começa a pegar em tudo, segura na mesa, vai passando daquele cantinho para o outro, nota que a criança ela ainda não tem a força na perna ainda, mas ela já tem bastante no braço, ela já dá o braço quando alguém chega para tirar ela do berço, da rede, seja lá de onde for. Esse traço, quando a criança chega nesse lugar aqui, ela é muito movida a manipulações, porque os adultos dizem assim, faz aí uma gracinha, faz aquela dancinha, faz aquele gesto, e a criança entende que quando ela faz, ela é elogiada. Mas quando a criança não faz, ela se sente que ela não tem valor. Então, a dor do psicopata é a manipulação, porque a criança percebe, olha, eu só tenho valor quando eu estou fazendo algo. E isso os pais nem têm noção, certo? O pai e a mãe não têm noção. Por isso que tem gente que diz assim, ai meu Deus, então eu não vou mais cobrar tanto do meu filho. Mas não vai depender de você. É a percepção que a criança tem. Nossa, que eu percebo que quando eu agrado ela, eu ganho um beijo, né? Tem criança que faz alguma coisa assim e a mãe diz assim, ai, muito bem, aí bate palma ou beija, e a criança começa a perceber, nossa, então quando eu faço algo, eu sou notado. A dor é a manipulação, mas o recurso é a negociação. São pessoas muito articuladas, são pessoas que conseguem pegar o que um tem com o que o outro tem, unir e fazer o que ele quer. No recurso, o psicopata, ele só dá a crescer, porque ele pega as duas partes e une para fazer os três crescer, entende? Mas ele na dor ele vai manipular. Ele vai ser aquela pessoa mais fria. Então, orais, eles sentem um pouco de temor pelos psicopatas, porque eles são mais racionais e frios. Eles são aquelas pessoas do que a gente chama de traço frio e traço quente. O traço frio seria o esquizoide, porque ele é muito do pensar, ele é muito fora da caixa. O psicopata, porque ele quer saber o que é que você quer. Como ele aprendeu lá na infância, né, que tudo que ele fazia, ele tinha algo em troca, ele trabalha muito com essa questão de troca, expectativa e troca. No recurso ele vai ser top, tipo assim, a gente vai negociar aqui agora. Se você tiver bastante do traço psicopata, você resolve a negociação rápido. Você chega a um senso comum. Você entende, não, mas o que é que eu vou ganhar com isso, entendeu? Ele é claro, mas para o outro traço que não entende dele, vai achar ele frio. Olha como esse cara é interesseiro, né? Sim. São vistos como pessoas interesseiras, mas porque eles sabem dizer o que eles querem. E aí passa para o quarto traço, que é quando a criança, ela chega na parte do desfraude. Então, a mielinização já desceu mais, chegou nos esfíncteres anais, e a criança, quando ela sabe controlar, ela não vai ter essa dor da humilhação. Mas nessa fase a criança ainda não controla, e ela se sente humilhada quando um parente ou mesmo o cuidador dela fala, por que você fez, não me avisou? Fez xixi nas calças, fez o 2 nas calças. Só que a criança, ela não tem capacidade de explicar que ela não sabia prender. Então, para ela não prender mais, ela vai se trancar.
Então, por isso que o masoquista, tu estava perguntando, né? Os masoquistas estão mais na academia. Não, o masoquista é aquele traço que ele suporta coisas difíceis, porque lá na infância ele precisou prender, porque ele passou por uma humilhação. Na cabeça da criança, ela percebeu que, nossa, que eu fui humilhada, ela me expôs. Então, na vida adulta, essa pessoa que tem predominância nesse traço, ela vai ter muito medo da exposição. Aí agora imagina o conflito que é ser oral e masoquista. Porque o oral quer exposição, e ele é espontâneo, né, natural da comunicação, mas o masoquista quer se trancar. Então, dentro da análise corporal, a gente explica, olha, você vai ter um conflito. Uma hora você quer falar, outra hora você se arrepende do que disse. Então, tipo, nossa, eu falei, poxa, o masoquista se arrepende. Aí o oral tem que negociar, né? Eu não sei se tu já assistiu, mas acredito que sim, o filme Divertidamente da Disney. Sim. Né? Que fala lá do medo, né? Que é aquele... Pronto, gente. Uma coisa para explicar muito bem, né? Esses 5 traços de caráter é esse filme da Disney. Para quem não assistiu, eu recomendo que assista, que é... Ele fala dos 5 traços, o Corpo Explica trouxe ele assim como uma atividade pra gente. No 5º traço de caráter que forma o rígido, eles explicam ele lá como nojinho. Então, o esquizoide, que é aquele compridinho do olhão, que é o medo, olha só, medo. O esquizoide, ele tem medo, ele se sente rejeitado, então ele prefere evitar lugares, são pessoas que não gostam muito de sala lotada, de ambiente muito cheio. O segundo lá no filme, que é a oral, a redondinha, né? Ela é a oralidade, a tristeza. Porque a oralidade é essa pessoa mais melancólica, é uma pessoa mais sensível, que sente muito. Quando não é 8 é 80. Quando o dia tá bom, é bom demais. Quando o dia tá ruim, é ruim demais. É muito intensa. A psicopata, que é a líderzinha lá da mesa de controle, seria a alegria. Que ela fica tentando trazer a jogada, né? A meninazinha tá mal, ela diz, pai, vamos comer uma pizza. Ela fica negociando. Só que a psicopata lá no filme, ela quer que a oral não exista. E é isso que a análise corporal traz de interessante. É você entender que você precisa ser assim. Se você tem muita oralidade, vai ter momento que você tem que chorar. Se você não chorar para soltar aquilo ali, alguma coisa vai acontecer errado. Vai ser uma dor na garganta, vai ser uma dor na cervical, vai ser algum problema. Isso vai afetar na saúde. Então, muitas pessoas que trabalham na área da saúde, né, como você estava dizendo, sim, elas aplicam isso para que a pessoa entenda, nossa, é só um jeitinho de funcionar que eu não estou ajustando. Então, o filme, ele vem assim, bem lúdico, bem claro, bem... Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, gente, eu nem entendi. Eu só sabia que tinha uma meninazinha lá que chorava direto, que era essa oral, né? Que lá no filme eles chamam de tristeza. E quando eu fiz a formação, eu entendi, nossa, eles falam dos traços bem direitinho. Quando chega no traço rígido, que o sistema, né? A mielinização chegou lá nas sensações do corpo, onde a menina e o menino já começa a tocar nos órgãos e já começa a sentir, aqui tem uma sensação legal. Quem tem muito do traço rígido vai entender isso. Quem teve pouco, porque assim, consegue entender que se eu estava no útero e eu recebi uma carga de esquizoide muito alta e eu tenho que distribuir isso em 5 traços, se eu recebi muito desse, então eu vou ter poucos desses. Então, quem recebeu muito do rígido vai tender a ter pouco dos outros, vai passar pelos 5 processos. Então, por isso que eu estou dizendo, quem entender, quem sentir essa coisa do... Ai, nossa, essa coisa da sexualidade, ele está muito voltado para o traço de caráter rígido. Porque foi ali onde a criança começou a sentir essas explosões, desse toque. O meninozinho, você percebe que o menino está ali com seus 5 anos de idade, ele se toca e diz, eu tenho um filho, tá? E ele diz assim, mamãe, tá acontecendo alguma coisa comigo. Aí ele ia contar, né? Eu digo, meu filho, isso aí é super normal. O seu corpo tá lidando já os sinais, né? E aí, para a criança não entende, como ela não entende, ela se assusta. Então, nessa fase, quando está se formando rígido, a criança começa a perceber o mundo em pares. E aí ele percebe que tem o pai, a mãe, e ele é o príncipe da mamãe, a menina é a princesa do papai. Tem ali um triângulo, mas ela se sente perdendo. Porque no final lá da noite, ou no final das contas, ela tá só, ela não tem o par dela. Então ela fica procurando quem é o meu par. Nessa hora ela se sente que perdeu. Então a dor do caráter rígido é a troca
ou a exclusão, a traição, né? A gente usa essas 3 palavras, troca, exclusão e traição. O recurso é proatividade, agilidade, são pessoas mais rápidas. Só que por elas triangularem, elas querem fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Conhece gente assim? Conheço. Que quer estar fazendo aqui, quer lavar a louça, fazer o almoço e lavar a roupa. Quer estudar português, matemática? Sim, Tudo quer junto. fazer 3 cursos, não foca em um. Já o masoquista, ele é metódico. O masoquista, ele... Sim, eu pulei, né? Do masoquista pro rígido. Não, mas é a sequência, né? É, Seria mas depois a dele, né? questão do recurso do masoquista. A Tá, dor o dele... desafio dele, qual seria o a desafio dor principal? dele é humilhação. Tá. Então, ele evita tudo para não ser exposto. Tá. E por ele ter sido humilhado, então na mente dele ele pensou, agora eu vou planejar tudo para que nada dê errado. Então o recurso dele é método. Ele segue método, ele é organizado, ele planeja. São aquelas pessoas que, se você disser assim, vamos rápido, ela trava, porque ela não quer ir rápido, ela quer ir com certeza, ela quer segurança. Já o rígido, né, que é o quinto traço, quando ele se forma, ele já é ágil. Porque ele entendeu que ele perdeu naquele triângulo, então agora para não perder, eu vou ser muito rápido. Eu vou ser o melhor. O raiva no Divertidamente, é? Não, o raiva é o masoquista. É o masoquista. Tá. Que ele guarda e explode. Gente, uma característica do masoquista é guardar uma coisa assim por muito tempo. Pessoas com predominância no caráter masoquista, ele guarda coisa por anos. Por incrível que pareça. E quando ele explode, porque ele tem 2 maneiras de atuar, é recluso, né? Ou ele vai explodir. O masoquista na dor, ele vai ficar pra ele, se auto, né? Por isso que chama de masoca, que ele vai se maltratar, ele vai ficar se sentindo culpado, ou ele vai explodir na outra pessoa. Por isso que no filme é a raiva. Porque lá na hora, né, eles precisam furar um vidro, e aí elas fazem raiva a ele para que ele... Então ele usa a força dele. É um traço que trabalha muito na força. E com relação à mielinização, como eu estava explicando, né, o esquizoide é o pensar, o oral chegou aqui na boca, o psicopata é a mão, o masoquista já é nessa parte aqui das pernas, muita força no quadril, e o rígido é a questão da energia. Então o rígido ele tem a energia tanto em cima como embaixo. Tá. Porque ele é dividido. Então ele é tão dividido, ele quer tantas duas coisas que ele tem energia em cima e tem energia embaixo. O seu traço é o rígido nessa... O meu principal, né? Porque eu tenho uns 5, né? Tá. Como a gente mostrou ali no gráfico. Então, quando eu fui analisada, eu não sabia que eu tinha do traço esquizoide. Eu não me identificava com o esquizoide. Eu só identificava o oral. Vinha muito forte o oral em mim. Aí eu tive a surpresa que eu era predominante rígida. Porque assim, gente, na análise corporal, passou de 30% é predominante. Tá. Então, eu sou predominantemente rígida, seguida de uma oral, esquizoide, psico e masoquista. Então, eu tenho que colocar no recurso todos os 5, né? Entendi. Tenho que colocar os 5 no recurso para ficar uau. Mas, por exemplo, hoje aqui, né, no podcast, eu estou usando mais a rígida e a oral. O traço esquizoide, ele não quer aparecer. Ele cria, ele é do mundo da criação. Mas aí eu negocio, entendeu? Olha, gente, vai lá, depois eu te recompenso. E aí tem muito isso. Isso é muito legal utilizar na questão do RH, porque muitas pessoas estão trabalhando no lugar que não está apropriado para ela, né? E aí, mas ela vai porque ela precisa daquele dinheiro, ela precisa daquele emprego, mas quando chegar lá começa a ter as complicações. E geralmente é dor física, né? Doença. Sim. A análise corporal, então, ela também indica quais são os traços ali de caráter da pessoa, é isso? Sim, os traços de caráter, eles não eram medidos, né? Não tinha mensurado, mas agora sim. Através da análise corporal eu consigo identificar quanto que a pessoa tem de predominância. E tem mais, tem gente que é distribuído. Tem gente que já... Ao fazer a análise, a gente já percebe que todos estão acima de 30. Não é acima de 30. Passou para 30, já é predominância. Tá. Ele vai estar ali na casa 15, dos 20. Dos 20. 20, o último com 15. Entendi agora. Realmente entendeu? é a porcentagemzinha do 100%, e é bem dividido, né? Pronto, 100%. Se eu tenho 30 de rígida, então vai sobrar 70. Tá. 70 eu vou distribuir. Então,
Na minha infância, eu fui pegando, em cada formação, fui pegando um tantinho de cada um. Entendi. Agora, quem é distribuído, geralmente, se tiver na dor, vai ter uma confusão, porque ele tá com a dor de todos os traços. Para ter uma saúde ali corporal, né, na análise corporal, eu teria que ter, então, essa porcentagem, né, dos traços distribuídos. Não. Não? Não, pelo amor de Deus, não interprete errado. Ah, então vai lá. Para ter uma saúde, você tem que estar com os 3 pilares, que seria mente, no caso, né, a gente trabalha a questão financeira, que a gente chama de perna direita, a perna esquerda, que é os relacionamentos, para que o teu corpo físico e a mente estejam bem, entendeu? Aí a análise corporal, ela vem agregar nesse sentido de que se eu sei como eu funciono, eu não vou ficar me metendo a besta a querer funcionar como a outra pessoa quer. Agora sim, uma coisa muito interessante dentro da análise corporal. Tem pessoas que me procuram para fazer análise e se eu disser assim, você vai se entender, a pessoa sente medo. Agora, se eu disser assim, você vai mudar, a pessoa quer. Então, isso significa que as pessoas hoje, elas querem mudar. E não dá para mudar. Depois que o sistema foi mielinizado, você é do jeito que você é e você tem que agir da maneira que você foi programado para agir. Entendeu? Você sente, age, reage de uma maneira que o teu sistema nervoso, ele registrou na tua cabeça. Então, tu tentar ir por outro caminho vai machucar. A análise corporal, ela meio que, ela pode-se dizer que ela dá um rótulo, entendeu? Porque, por exemplo, eu me considero dentro da análise que eu sou rígida oral. Mas, para quem não entende de análise corporal, vai dizer, olha, está se rotulando. Mas é um rótulo que me liberta, não me limita. Porque eu trago a pegada do determinismo. Eu determino que eu tenho que agir dessa maneira para que eu me sinta melhor. Então, eu vou seguindo essa linha. É preciso sempre, então, estar em contato, né, com o meu analista corporal, de alguma determinada frequência para mim, entendendo, ou a partir do momento que eu consigo pegar essa parte mais teórica, né, da análise corporal, eu posso ir fazendo eu mesmo a minha... Sim. Ali o meu caderninho de anotações, né? No primeiro contato, o cliente ele toma um susto, porque... Tá. Muitas vezes a pessoa está na dor e ela não se reconhece naquele potencial que ela tem. Por exemplo, uma pessoa muito rígida, eu vou dizer, olha, você é muito competitiva. Ela não se reconhece competitiva, porque ela está na dor. Quando eu entrego a análise da pessoa, né, escrita, a devolutiva do cliente, ele pode não entender de momento, mas com a leitura, se ele pegar mesmo para ler, ele vai começar a entender porque tá dentro da pessoa. Então, se eu falar muito do oral aqui contigo no podcast, tu vai pegar, nossa, então quer dizer que eu preciso chorar em alguns determinados momentos, entendeu? Então, lá na ação vai ter dizendo, Eduardo, é preciso que você esteja com pessoas positivas, é preciso que você tenha os 5 sentidos sempre em acesso para você, de fácil acesso. Por exemplo, um oral, ele gosta de praia, natureza, ele gosta de contato. Uma pessoa do traço oral, se você receber ela abraçando, ela vai gostar. Já quem tem muito do esquizoide não vai gostar, porque ele não quer toque, ele quer pensar. Pode trazer uma solução para ele, pedir uma solução a ele, que ele só vai lhe dizer, ele vai usar a cabeça. Então, quando eu faço a análise, eu explico para a pessoa naquele dia como é o padrão de funcionamento dela, porque ela poderia estar tentando viver de uma maneira errada. Por exemplo, um peixe que quer voar, ele consegue dar um voo, sair da água e dar um voo por pouco tempo. Mas isso vai ser muito desgastante se ele ficar tentando direto. Então eu digo, olha, você é peixe, você tem que ficar na água, sua performance melhor vai ser na água. Aí a pessoa para de querer voar e vai para a água, entendeu? Só que na hora da análise é meio que um susto, a pessoa entende assim, nossa. Só que ela entende que faz sentido as ações. Aí ela vai aplicando. Agora eu costumo dizer, 50% é do analista e 50% é da pessoa. Porque se eu te disser como é o teu padrão de funcionamento, quais as ações mais apropriadas, os ambientes que são favoráveis e desfavoráveis, e você não aplicar, não vai mudar. Quando eu fiz a minha, eu apliquei. Foi um processo muito doloroso, porque
os familiares, eles se assustam. Todo mundo está acostumado com você daquele jeito. Tipo assim, Rafa, você tem que ser desse jeitinho. Você se encaixe nesse quadrado. E aí você vai se encaixando. Para quê? Para você agradar, para você ser reconhecida. Quando eu descobri o meu jeito de funcionar, nossa, estou fazendo algumas coisinhas erradas. Às vezes é um ajuste fino, coisa pouca. Não precisa ser muita mudança, não. Mas como eu consegui entender onde era que eu estava falhando, eu trouxe meus traços por recurso e comecei a agir de uma maneira que essa dor que eu sentia, né? Que ela era muito intensa aqui, eu entendi por que a questão da rígida, dividindo, querendo estar em um lugar e querendo estar em outro. Porque quem compra, assim, muitos cursos, uma hora vai dar problema. Sim. A pessoa está muito dividida, não sabe se estuda isso, se estuda aquilo, não consegue ter o foco. E nesse aspecto, Rafa, ainda sobre quando, por exemplo, né, eu estou aqui e aí vou contratar o teu trabalho, né, do analista. E aí eu fui na primeira sessão. Essa sessão dura em tempo assim, de quanto tempo e de quanto tempo eu precisaria voltar? Nós trabalhamos assim, tem uma sessão única, sessão individual. Você pode voltar para fazer uma chave mestra. A chave mestra é outro processo, que a gente trabalha os 5 traços individual. Por exemplo, você tem aí o meu gráfico, né? E uma chave mestra para mim, eu colocaria o rígido no recurso, a oral no recurso, porque vai pela ordem do tanto que você tem mais alto. Porque, por exemplo, se eu tenho muito da rígida, então eu vou trabalhar logo ela, porque já me tira dessa zona de adoecimento mais rápido. A primeira sessão de análise, ela é única, mas aí eu já deixo na porta lá aberta para o próximo. Aconteceu um problema circunstancial e você quer resolver, você pode entrar em contato comigo e a gente faz a chave mestra. E também tem o de casal, que é a análise combinada, onde eu faço o do homem e o da mulher, ou do casal, né, gente, para não ficar assim, né? Uhum. Faz o do casal e faz a combinação, porque do mesmo jeito que a gente tem os conflitos e as semelhanças na nossa cabeça, né, como tinha lá o filme Divertidamente, que é a meninazinha com os 5 bonequinhos na cabeça dela, a gente também tem o conflito externo. Então, para mim, eu consigo fazer uma entrega muito boa em uma análise, em uma sessão. Até porque a minha sessão ela só foi única. Ela dura 1h30. Eu coloco assim o máximo, 1h30, mas dependendo da pressa da pessoa, porque tem pessoas que são assim com tempo muito limitado, dá para fazer uma análise em 60 minutos. Porque 20 é para pontuar e os outros minutos é para explicar o gráfico. Porque de nada adianta ter o gráfico e não saber o que é que ele significa. Aí depois eu envio um relatório para que a pessoa possa acompanhar na leitura. Ela pode imprimir em uma horazinha lá, ela entender, nossa, eu tô aqui confusa, esse meu traço aqui tá na dor, vou ativar o recurso. E uma coisa assim muito, muito importante, gente, não existe sair da dor, só dá para sair se ativar o recurso. Eu não tenho como estar com a dor e o recurso ao mesmo tempo. Ou eu saio dessa dor ativando o meu recurso, ou eu vou viver nela. Por exemplo, a dor do abandono. A pessoa que se sente constantemente abandonada é aquela pessoa do traço de caráter oral que cuida de todo mundo. Ela tá ali, ó, precisou é ela. Todo mundo aciona ela e ela tá de braços abertos, porque ela não quer se sentir abandonada. E logo quando ela atende, ela se sente reconhecida, né? Então, você se identifica assim, quando as pessoas lhe pedem ajuda. Ai, Eduardo, faz isso. Aí você, nossa, eu vou ter que fazer, porque aqui eu já... É como se fosse inconsciente, entendeu? Você se sente reconhecido, você não foi abandonado por aquela pessoa. Quando você começa a trabalhar o recurso, que é não se abandonar, você acaba um pouco tendo que dar uns nãos. Aí as pessoas soam estranhas. Nossa, ela tá diferente, ele tá diferente. É um pouco do que... Assim, né? Fazendo terapia, a gente também vai percebendo. Por isso que eu achei muito massa, assim. Vim com um certo preconceito, né? Já adiantando também alguma coisa do que eu venho percebendo ao longo do nosso bate-papo, né? Eu vim com um certo preconceito, mas daí isso foi quebrando, porque realmente me parece uma técnica bem eficaz, assim, de ser um recurso onde a pessoa pode
ter uma aplicabilidade, né? Porque fazer autoconhecimento a gente acho que está mais do que batido do que é muito favorável para qualquer pessoa, né? Se autoconhecer é a bola da vez, né? Tem muita resistência ainda, né, sobre isso. Mas é a bola da vez, é a bola da vez. Às vezes é realmente doloroso, como você fala, né? Às vezes é um pouco, a pessoa fica com o pé atrás, ou então a pessoa recebe isso de maneira mais assim, não, vou deixar pra lá, porque essa pessoa tá sendo chata comigo, eu não quero me chatear não, né? Mas às vezes é uma verdade que você precisa ouvir. Muitas verdades, elas são duras. Sim. Elas são um soco no estômago mesmo. Eu sempre fui muito curiosa, né? Sim. Sempre fui muito curiosa, tipo assim, questionadora. Tem muito a ver com traço de caráter rígido, né? Uhum. Como eu mergulhei nesse universo, então eu fui entendendo de cada um especificamente, porque como nós somos os 5 e a misturinha é isso, a análise corporal tem esse quê de diferencial, que para tirar mais essa questão aí da tua mente, né? Que tu disse que estava assim com um pouco de preconceito. Eu não sei em que sentido, mas que rotula era? Não, o preconceito era de entender o que era a análise corporal, né? Só que daí é algo que aí nossa próxima pauta, né? Seria qual era o benefício da análise corporal proporciona, e ela já vem me proporcionando alguma coisa nesse bate-papo, tá entendendo? Porque quando tu fala que identifica a oralidade em mim, eu identifico muito da lealdade em mim, né? Só que é um traço de lealdade que, vez por outra em terapia, né? Minha terapeuta sempre fala, Eduardo, pensa bem, né? Realmente é aquilo que tu quer? Ou é aquilo que o outro quer, que tu queira, que daí tu faz pra agradar o outro, né? Então é algo interessante, que às vezes pode ser doloroso pra gente, mas a partir do momento que a gente entende que é um traço nosso, né? Que às vezes nos limita a algumas coisas, isso é muito bacana da nossa parte, muito adulto da nossa parte, de entender que, para me melhorar, eu vou ter que abrir mão daquilo, ou então se posicionar em determinado momento. Então isso é muito, muito massa. Então eu falo assim de quebrar preconceito, porque a análise corporal eu já venho fazendo agora, de tanto tu falar, né? Tem a ver com lealdade, tem a ver com isso, com aquilo outro, eu vou percebendo alguma coisa. Eu achei ótimo que você falou da lealdade, porque eu identifiquei em ti oral e masoquista. Eu identifiquei muito. Agora, para mim te dar uma pontuação exata, eu tenho que fazer a pontuação na ferramenta. Sim. Aí você em pé, suas pernas, vira assim e tal. Mas assim, essa palavra lealdade, ela vem do masoquista, porque ele é leal. Ele é aquele traço assim que guarda um segredo, leva pro túmulo. Já o oral não é muito, entendeu? Porque ele é muito espontâneo. Então são as pessoas que, quando ela pensa em falar, já disse. Eu tenho essa confusão. Aí tu não tem esse conflito que uma hora tu quer soltar e a outra hora tu... Por que tu disse? Era pra tu ser leal contigo mesmo. mas é muito bacana, assim. Eu acho que tudo que promove autoconhecimento é muito massa, né? Mas aí, ao mesmo tempo, às vezes a gente fica com esse certo receio. Né? A gente mesmo se sabota, né? Dizendo assim, não sou isso, não. Mas aí, tal hora a gente vai perceber, não, a gente é isso mesmo. Eu fiquei muito livre, assim, né? Como eu digo, que a análise corporal, ela funciona muito se você chegar desarmado. Sim. Eu cheguei desarmada na minha, porque eu fiz a minha análise online com uma mulher que eu nunca na minha vida vi. E a mulher, tipo assim, a mulher colocou, vamos dizer, como se fosse as cartas na mesa. Eu disse, nossa, essa mulher tá me conhecendo mais do que eu. Então, o poder que a análise corporal tem é essa de fazer você entender como é que você funciona, para você não ficar tentando funcionar da maneira que as outras pessoas querem. Só que muitas vezes a nossa criação fez a gente entrar nesse padrão errado, né? Vamos dizer assim, errado. Então, a frase assim que mais fica é: você é quem precisa ser. O seu sistema nervoso, ele preparou você para ser perfeito desse jeito. Só que você fica tentando se encaixar, aí acaba causando desagrados a si mesmo. Então, quando eu conheci essa coisa do desenvolvimento humano, quando eu entrei nesse mundo do desenvolvimento humano, eu fui ver que tinha várias áreas, né? Sim. Tem a questão como você mesmo disse aí, astrologia, né? Sim. De signos. Aí tem o pessoal que fala de constelação, tem o método CIS, tem muitos métodos. Quando eu conheci esse da análise, eu fiquei impressionada como ela me descreveu tão bem. Não, e são métodos, assim, que às vezes a gente olha com mau olhos, né, com algum preconceito, assim,
mas que de certa forma nos ajudam em pessoas, né, que são ali, que tem um respaldo maior, né, para falar assim em termos de teoria formulada, né, como a pessoa que é criador do livro, né, do excesso de peso, ou outras tantas, né, que usam ferramentas que às vezes são ditas ali como menos credibilizadas, né, por alguns, muitas das vezes são utilizadas até hoje e tem trazido, né, resultados aí importantes para a saúde mental mesmo das pessoas. Eu lembro muito de uma professora minha, Rafa, do primeiro semestre, né, que ela falava, uma ferramenta, né, uma técnica que ela mostrou lá pra gente, SWOT, não sei se você já ouviu falar, da análise de SWOT, é a FOFA, né, lembro até hoje, que são as fraquezas, oportunidades, não vou lembrar o outro. Aí tem a fraqueza, a oportunidade, tem outros dois, né, que são relações internas e externas que mexem com a gente. Olha, tem gente de firma, de empresa, que usa a FOFA até hoje, mesmo alguns tendo ali certos preconceitos. E tem terapeutas que usam a FOFA até hoje com os seus pacientes. Só que às vezes de outra forma, né, mascarando, né, ali a técnica de outra forma, só para não ter aquele preconceito do seu paciente. Então é algo que é muito massa a gente quebrar esses preconceitos mesmo, sabe? Porque a gente vai vendo resultados positivos, né, na saúde mental daquela pessoa que está contratando o seu serviço. Eu vejo isso assim como se fosse uma religião. Cada um Sim. vai para aquele que lhe faz bem, né? Sim. Faz sentido para você, você continua. Para mim, a análise fez muito sentido porque ela trouxe resultados. E assim, para uma pessoa, né, eu indicaria a análise. Por quê? Porque você vai se conhecer, você vai entender o seu padrão de funcionamento, você vai ver que existe dor, existe recurso, existe conflitos e semelhanças, para que você possa estar em ambientes apropriados, saudáveis para você. Aí você que determina. Tem muito essa pegada do determinismo. Tá. Mas toda pessoa pode fazer análise corporal? Qualquer pessoa pode fazer, a partir dos 6 anos de idade, que a criança já formou. Só que sendo criança, é preciso que tenha um responsável. Entendi. Porque a criança não vai entender. Posso até explicar. Por exemplo, o meu filho, eu já consigo passar para ele quais são os principais traços dele. Ele já se defende, ele leva isso para a escola. Eles já entendem, né, meus filhos? Mas para um adulto que quer saber do filho, ele tem que estar junto para poder passar o manual do funcionamento daquela criança para ela. Por exemplo, né, como você tocou aí, uma mãe oral que tem um filho esquizoide, ela vai achar que o filho não gosta dela, porque ele não gosta de toque. Ele não vai querer muito abraço, aquele beijo da boa noite, aquela coisa toda. São crianças que até deixam de mamar mais cedo, porque eles não são muito do toque físico. Mas aí quando a pessoa passa pela análise e ela entende, nossa, então por isso que o meu filho, ele era aquela criança mais... Ficava ali no cantinho, quando chegava uma visita em casa, ele corria, se escondia, né, no quarto, porque ele não queria muito ser visto. E aí uma mãe que entende isso, ela passa a proteger o filho. Aí dizer, olha, não é o jeito dele e eu respeito. Porque tem um lado bom. Já quando você não sabe disso, você vai forçar, você vai mandar a criança vir, toca aqui, pede a benção, pega na mão, abraça, e a criança não quer. Por isso que também eu acho muito importante esse conhecimento levado também para as escolas. Eu já fiz uma palestra, né, relacionado a abuso, e tem a ver com os traços de caráter também, porque tem uns que tem a tendência maior a controle, que quer controlar o outro, e tem o que é o abusado. Então eu trabalho muito essa questão, o abuso, do abusado e do abusador. Olha como aprofunda. Tem o perfil, por exemplo, o oral e o masoquista, eles têm uma tendência maior a serem abusados. Tanto verbalmente, sutilmente, né, sexualmente. O abuso acontece mais nesses traços. Porque os traços mais controladores, eles vão tender a ser pessoas mais abusivas. Entendi. Porque elas têm uma necessidade de controlar. Então, dentro da análise corporal, o que é que eu consigo entregar? Você vai entender quais são os seus traços predominantes, você vai entender quanto por cento você tem de dependência emocional e ambição, porque a ambição é trabalhada dentro da análise, porque muitas vezes a gente foi criada em ambientes que dizia que ser ambicioso era ruim. Só que existe uma diferença entre ambição e ganância.
A ambição, se você for pegar no dicionário, ele é um desejo veemente de alcançar algo. Então, pessoas do traço psicopata, rígido, eles têm uma ambição nata. Então, já é deles, eles querem mais. Eles acabam de conquistar uma coisa e eles pensam, o que é que eu posso conquistar mais? Já os orais e o masoquista, eles já têm uma tendência maior à dependência emocional. Então, se eu disser assim, Eduardo, entra ficar aqui, viajar e largar tudo, abandonar pai e mãe, você vai sofrer mais um pouco, porque você vai ter uma tendência à dependência. Porque naquela fase lá que a criança passava, ela dependia de outra pessoa. Então, ela ficou ali registrado que eu dependo. Eu dependo da opinião, eu quero fazer alguma coisa, mas primeiro eu vou perguntar a minha prima, minha irmã, minha mãe, fica naquela dependência. Entendi. Os traços mais frios, ele não tem. Então, são aquelas pessoas que pegou aqui, já desistiu, já tá... Quem vê isso como frieza, mas são pessoas que logo já muda, que eu quero dizer assim, consegue ter essa visão mais distante. Então, dentro da análise eu consigo trabalhar essa questão, né, de dependência emocional e ambição. E também eu mando a pessoa, não mando, né, eu dou ações de cuidado e proteção, para que a pessoa, se eu fizer dessa forma, eu estou cuidando do meu oral, eu estou cuidando da minha rígida, estou cuidando do meu esquizoide. E aí cabe ela aplicar. Em uma sessão a pessoa já sai bem mais aliviada, é alívio. Eu costumo dizer que a análise corporal é assim, é aquele alívio profundo, quando você diz, nossa, agora eu entendi por que eu sou assim. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, por que eu sou assim? Eu tenho raiva de ser assim. Eu já atendi clientes no salão, que ela chega, né, bastante oralzinha do excesso, e ela diz, eu tenho raiva, Rafa, de ser assim, eu queria mudar. Só que não é mudar, é se entender, se aceitar, e as pessoas aqui que tem que se adequar a você, né? Só que a gente passou uma vida tentando se adequar aos outros. Porque tu imagina uma mãe bem rígida com um filho oral. Cara, rígido, ele é muito mais assim, controlador, vai tender a ser mais mandão, o filho oral vai ser mais chorão. Então a mãe vai ficar dizendo, engole o choro, não é pra chorar. E aí aquela criança vai ficando reprimida. Quando ela cresce, é uma pessoa que não chora mais. Ou se chora, vai chorar assim um rio que não sabe nem por quê. Porque está preso, não aprendeu. E hoje eu trabalho muito essa questão, quando eu vejo crianças que estão chorando, né? É muito simples, gente, é muito simples, muito aplicável. A criança chorou, você diz, pode chorar. É incrível como ela vai assim, se acalmando, né? E olha, ela deixou. Ali ela já esquece um pouco. Mas se você disser que não pode, porque aquilo ali não é uma dor tão assim, ou então agora eu vou lhe bater para você aprender a chorar com gosto. Cara, isso aí é... Você entende como é o ambiente? Marca, né? Então, até desse processo de 0 a 5 anos, nesse primeiro ambiente, nessa primeira infância, o sistema nervoso foi adaptando, foi tentando encontrar os caminhos de sobrevivência. Então, é como se fosse assim, aqui eu percebi uma dor muito forte e eu preciso sobreviver a essa dor. Então, o meu corpo vai se moldar. A genética tem sim, ela influencia. Cor de pele, os olhos, a cor do cabelo, isso é da genética. O formato do corpo, a análise corporal vem explicar que, dependendo da dor que a criança estava sentindo, percebendo naquela época, o corpo dela se molda para defender ela. Então, no período do traço do psicopata, são pessoas com formato do corpo mais triangular, trazendo o formato do corpo, né? O esquizoide é o compridinho, o oral é o redondo, o psicopata é o triângulo invertido, o masoquista são os quadrados, pessoas mais quadradinhas, mais trancadinhas, e o rígido é um corpo mais harmônico, ele tem um formato ampulheta, até porque ele está dividido, né? Então, se a pessoa entende que esse formato de corpo ele foi programado para que eu me defenda, então os orais eles são as pessoas mais acolhedoras, eles têm uma empatia muito grande porque eles sentem a dor do outro. Então, quando eu recebo clientes que eles têm muito traço de oralidade, assim, é uma conexão muito boa, porque eu tenho, né, e a pessoa também vai ter, então eu já consigo trabalhar a sessão de acordo com o traço da pessoa. Olha que incrível. Tipo, se eu vou atender uma pessoa que ela tem muito do traço esquizoide, então tem que trazer mais lógica,
ser mais racional possível para que a sessão seja mais enxuta, porque o esquizoide, ele entende muito rápido. Então, tipo assim, se eu ficar tentando explicar muito, trazer a analogia aqui do traço, ele não quer saber. Ele quer saber, eu tô com um problema, o que é que você vai fazer para me resolver? Oral não, oral gosta de conversar. Sabe, eu consigo adaptar a fala de acordo com o cliente que vem. Isso tanto no salão, isso no atendimento, isso no convívio. Melhorou muito, assim, para mim, né? Como analista, eu posso dizer que hoje eu tenho uma lupa no meu olho. Massa. Uma lupa. Cara, é um poder, tá? Fiquei com medo. Ficou com medo? O medo passa. Né? Exatamente, ó. Muitas Mas eu não pessoas... sou muito esquizoide, não, acho. Tu vai ter pouquinho do esquizoide. Tem pouquinho. Mas tu tem a questão, o masoquista, ele sente um medo, né? O medo de se expor. Aí olha o conflito. O teu oral quer a exposição e o masoquista já quer tudo no padrão. Tu vai querer que funcione tudo bem organizado. Sim. Um é mais espontâneo, um é mais controle. Deixa eu agora entrar aqui nos finalmente, né? A partir de que idade você falou dos 6, né? E eu queria saber agora sobre quais autores, assim, para quem tem interesse, assim, de se aprofundar, né? Além de te acompanhar, é claro, né? Além de acompanhar a Rafa. Além de acompanhar a Rafa, né? Quem é que poderia acompanhar para saber mais sobre análise corporal? Tá. Gente, acompanhe a Rafa no @RafaCunha. E sobre análise corporal tem o @Corpo Explica, que é OCE, o Corpo Explica. Também tem a pessoa do Elton Euler. E também tem a Vanessa Sesnick, @Vanessa Sesnick, que são os que eu me oriento, né? São os cofundadores, os fundadores, né, dessa jornada que eu enfrentei. Eu, no início, quando eu fui passar pela minha análise, eu tive essa mesma sensação de medo, tá? De tipo assim, nossa, eu vou me conhecer. Ai, que coisa louca, mas eu fui muito pela curiosidade. Porque eu vou ter clientes que vêm pela curiosidade e tem uns que vêm pela dor. Não necessariamente que todas as pessoas venham pela dor. Vem para se conhecer. Tem clientes minhas que vieram, já faço aqui uma terapia, já acompanho, ou já tem uma pessoa que me acompanha, mas eu quero saber essa questão aí de trás. Então, se quiser aprofundar mais, por exemplo, eu fiz a análise e a pessoa quer saber mais especificamente de cada traço, o Corpo Explica. Entendi. Seguir no YouTube ou no Instagram, eles têm todo um arsenal de conteúdos lá. Quem é mais detalhista, né? Talvez o pessoal... Quem é o mais detalhista dos 5 traços? É o masoquista. Pronto, o pessoal que é masoquista, assim, que eu acho que talvez eu seja um pouquinho. Mas os traços de psicopata também, eles também são muito curiosos, detalhistas. O pessoal aí, psicopata e detalhista, já deve ter visto que ela tem 2 livrinhos na mesa, né? Um é o que ela mostrou, né? Sobre lá do excesso de peso com o Elton, mas tem um abaixo. Tá. Queria que você trouxesse o motivo, né? De ter trazido ele. Esse daqui do excesso de peso, ele vem para explicar que as pessoas que têm o excesso de peso, ele é da autoria do Elton, né? Elton Euler. Ele explica que está também ligado dentro da análise corporal, tá? No finalzinho do livro, ele até coloca um QR Code, que é para que as pessoas vão apontar aqui o QR Code e aí já direciona para um analista, né? No caso lá para eles, né? Então Sim. Não aponta para esse QR Code, tem que apontar para o meu. Então, esse livro, ele vem assim com um propósito de explicar para as pessoas por que elas têm o excesso do peso. E a revelação é muito chocante, porque todo mundo quer fazer uma dieta, quer ir no nutricionista, eu vou fazer a dieta. Eu vou entrar na academia, eu vou correr, fazer um Muay Thai. Realmente perde o peso, se ela se dedicar para ela. Porque o peso, ele tem uma função. O livro explica que é proteção, destaque e força. Cada função dessa, ela supre essa necessidade com o peso. Mas se você conseguir trabalhar de tirar o peso e suprir essa necessidade aqui, proteção, destaque e força, com você mesma, você consegue emagrecer. Então, para cada um aqui é um traço. Proteção é para o rígido, destaque é o oral e força é o masoquista. Tentando explicar, né, o que é que o livro diz. Pessoas do traço de caráter rígida, para se proteger, porque sofreram alguma coisa na infância ou estão passando por algum momento difícil que elas têm que se proteger,
o sistema dela entende, né, inconsciente, que ela tem que ficar forte para que ela se proteja. Conseguiu entender essa parte? É uma proteção inconsciente. Então ela tenta emagrecer, mas o corpo dela vai ficando forte. Porque se ela ficar magrinha, ela vai ficar mais gostosa, ela vai ficar atraente. Tem muito a ver com essa proteção relacionada ao sexual, tá? O destaque são pessoas mais do traço de oralidade. Então elas querem ser reconhecidas, vistas. Elas querem o reconhecimento e não conseguem encontrar de uma maneira mais saudável. Porque tem a maneira doentio e a saudável, né? Então o oral sendo reconhecido de forma saudável, primeiramente eu costumo dizer que é quando a pessoa se reconhece, tá? E é esse processo que é difícil. Porque nós fomos criados para ser como o outro quer. É muito difícil você chegar... Não é tão difícil, mas assim... É raro os ambientes em que as crianças podem ser crianças, né? Assim, então, a criança do traço de caráter oral, ela vai precisar ser reconhecida. Então, se ela não foi, ela vai tender a ficar mais fortinha, inconscientemente, para que ela seja vista. E nem que seja mal vista. A pessoa vai dizer, olha como ela tá forte, olha como ela tá gorda, tu já reparou? Como come? Então, ela tá sendo vista, ela tá sendo falada de forma doente, né? Então, ela ganha o peso por conta disso. Então, se ela conseguir trazer para ela, se cuidar, isso não tanto na infância, né? Porque na infância tem que ser o adulto cuidando da criança, né? Como muitas vezes não acontece. Sendo no adulto, o adulto tem que começar a se olhar, se reconhecer para que aquele peso realmente saia. Então, no livro, ele vai explicar que não é o que você come, não é a quantidade da comida, mas sim das emoções. O masoquista é pela força, então são pessoas que suportam coisas muito difíceis, pessoas que estão carregando o lixo emocional dos outros. Então elas precisam ficar fortes, porque às vezes é carregando um pai, uma mãe, carregando às vezes a família toda, tá? Então são pessoas que estão com um peso, então ela fica forte para suportar aquilo ali. Por mais que ela diga, eu quero perder peso, no consciente ela entende que quer perder, mas o inconsciente dela avisa, sim, mas se você perder, você vai ficar fraca. Então, para ela não ficar fraca, o corpo vai crescendo. E o livro de baixo? O livro de baixo. Gente, só para finalizar aqui a questão desse livro aqui, que ele linka com a análise, é essa questão da consciência do inconsciente. Porque quando nós éramos pequenos, nós não tínhamos essa consciência dos traços, né? E eles foram formados. A análise corporal traz essa consciência de que tu olha, tu é assim, tu funciona melhor dessa maneira, então tu vai começar a trabalhar com o teu consciente. O livro de baixo, eu passei por um processo de imersão, onde eu recebi 5 atendimentos terapêuticos, né, também dentro do Corpo Explica, e uma das especialistas, ela me indicou esse livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E assim, eu entendia ele como, eu estava te contando aqui no início, que era ligar o foda-se para as outras pessoas. E eu tendo muito do traço de caráter rígida, eu tinha muito essa necessidade de aprovação. E essa necessidade de aprovação, ela também acontece na minha cabeça. De tipo assim, eu tenho que me aprovar para que eu realize alguma coisa. Só que muitas vezes a gente está tentando uma busca incessante por uma aprovação que não tem precisão. É tipo você querer o ligar o foda-se aqui, é o ligar o foda-se para aquilo que não tem necessidade. E aí você vai fazendo essa limpeza. Então, esse livro, assim, ele foi de grande importância para mim, na época que eu li ele, porque eu consegui entender, né, o que é ligar esse foda-se, né? Tipo, por que as pessoas se preocupam muito com a questão da opinião, né? Principalmente quem tem esse traço de caráter, né? Então, sempre traz para esse lado da análise, né? Você vê que eu sempre estou dando uma puxadinha, porque eu entendi que não era para o outro, era para mim. E aí fez toda a mudança na minha vida. Entendi. Para quem ficou curioso, Rafa, assim, de fazer uma análise corporal, como é que a gente acha? Quais seriam também suas considerações finais? Tá, quem ficou curioso, interessado, né? De, nossa, quero me entender, quero me conhecer, porque tem muito essa resistência, né? De não, muitas pessoas, como eu disse, tem gente que quer mudar e não quer se conhecer.
Mas você se conhecendo, você muda. Muda a questão do externo, né? Porque você consegue transformar a parte interna. Então você vai me encontrar no Instagram, Rafa Cunha, @Rafa Cunha, e lá na minha bio tem um link que você vai tocar e vai entrar em contato comigo para marcar a sua sessão de análise. Ela dura 1 hora, para os mais assim, que não tem muito tempo, né? Uma vida muito corrida, porque hoje em dia, até para assistir um podcast as pessoas não têm tempo, gente. São pessoas assim, muito aceleradas. Então você vai lá, faz a sessão comigo, pode ser 60 minutos, né? 1 hora, 1h30, depende muito do traço. Quando é traço que tem oralidade, 1h30. Porque vai ter mais coisa. Eu digo, traz 3 questões, a pessoa quer trazer 5. Mas traz 3. E muitas vezes, as 3 elas estão ligadas em uma só. É uma coisa só que a pessoa tá com 3 problemas, aí quando ela fala, eu entendo, nossa, ela tem esse traço, tá na dor. Esse outro traço aqui tá na dor. Então, um traço na dor pode puxar o outro também. E é isso, gente. Na análise corporal você consegue se identificar para entender que ambiente é favorável e desfavorável. E você tomar a responsabilidade de sair do lugar que não é agradável para você. Porque depois que você passa pela análise, Eduardo, você pensa assim, nossa, agora eu já entendi. Eu sou uma pessoa com predominância oral, eu sou sensível, eu sou muito sensível, então eu tenho que estar com pessoas que entendam e acolham isso. Se essas pessoas são mais frias, mais racionais, porque vai ter esse perfil, né, mais rígidos e psicopatas, que eles são muito que é para amanhã, ou que é para ontem, né? Então o oral ele vai ficar muito sufocado. Então ele tem a obrigação de se proteger, porque ele tem o recurso dele, que é a comunicação. Ou ele se protege, dando um limite, né, dizendo, olha, eu não funciono dessa forma que você quer. Ou ele se retira. Olha que louco, né? A pessoa viveu uma vida tentando se encaixar numa coisa que nem ela sabia. Sim. É isso que eu digo sobre a análise, né? Que você passa pela análise. No primeiro momento, não vou dizer que a pessoa já sai entendendo tudo, mas é um óculos. Ela coloca aquele novo óculos e entende, nossa, assim é gostoso. Aí ela tira, porque ela está acostumada num padrão. Aí tem toda a questão da sociedade, né? Você era acostumada a ser o bonzinho. Por exemplo, no meu caso, eu passei muito tempo sendo a boazinha. Então, a minha rigidez, ela era usada a favor dos outros. Porque o rígido é muito executor. E quando eu comecei a entender isso, nossa, então eu posso fazer por mim. Eu vou começar a fazer por mim. Você começa a ser visto como egoísta. E aí você tem que estar preparado. É fazer a análise e se preparar. Olhar para você. Entendi. Eu espero assim que quem acompanhou, né, até aqui tenha aprendido, tanto quanto eu aprendi. E fica também aí a oportunidade para você que está chegando, né, pela primeira vez, de maratonar outro episódio que talvez faça sentido também para você entender mais. A gente tem episódios sobre racismo, tem episódios sobre autismo, TDAH, sobre depressão, sobre... tem vários. Vai ter mais episódios também sobre outros temas, né? E você que gostou, ficou curioso sobre análise corporal, né? Espero que você tenha gostado. E a gente se vê também no próximo podcast. Talvez já com o retorno do Lobão, né? Que ele tá voltando aí das férias, viu? Então foi um prazer também estar com você e estar com a Rafa. Prazer, eu também. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, porque ele é pouco falado, mas se você procurar realmente, como você mesmo deu lá uma pesquisada, você vai entender que tem já gente falando sobre isso. E eu me sinto assim, honrada de estar aqui, né, sendo a primeira, né, falando sobre análise corporal. A primeira. Olha, gente, a rígida se sente. A primeira falando desse assunto, gente, é uma coisa tão simples. Entrem em contato, que vocês vão ter esse acesso a esse conhecimento que muda a sua vida. E é do grande ao pequeno. Pode ser uma coisa muito grande, pode ser uma coisa bem sutil e resolve. É para qualquer problema que a pessoa tiver. Massa, obrigado, Rafa. Obrigado quem acompanhou mais uma vez, né, falando. Obrigado quem acompanhou até aqui. Até o próximo podcast.